Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: o sermão que deu origem aos Estados Unidos da América do Norte. Querido obreiro, não se esqueça. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. Ela é a inspirada, a inerrante, a infalível, a absoluta, a completa e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude na exposição de sua palavra. Amém. Introdução. Qual o documento mais importante dos Estados Unidos? No que tange à história e à política, é a sua Declaração de Independência. Redigida por Thomas Jefferson, 1743 a 1826, e proclamada no dia 4 de julho de 1776, é o texto fundador da nacionalidade norte-americana. Mas, em termos jurídicos e filosóficos, podemos destacar-lhe a Constituição. Aprovada pela Convenção Constitucional de Filadélfia entre 25 de maio e 17 de setembro de 1787, subsiste até os dias de hoje. Suas emendas ainda não a desfiguraram. Todavia, como veremos mais adiante, o documento que veio a dar origem aos Estados Unidos não foi a Declaração de Independência nem a sua Constituição. O documento a que nos referimos, aliás, nem é contado entre os grandes papéis da história norte-americana. Sem a referida obra, porém, a grande nação do Norte não seria o que hoje é. A fim de melhor entendermos essa história, recuemos à Inglaterra de 1620. Tópico 1. A chegada dos primeiros evangélicos à América do Norte. A reforma religiosa decretada por Henrique VIII, 1491 a 1547, na Inglaterra, não passava de um casuísmo político e eclesiástico que visava, antes de tudo, a legalização de seu divórcio com Catarina de Aragão, condenado pela Igreja Católica, e a oficialização de seu casamento com Ana Bolena. Na prática, a Igreja criada pelo monarca inglês continuava católica em sua essência, em sua liturgia formalmente romana. Uma igreja com tais características, híbrida, sem identidade própria e mais sacramental que bíblica, viria a desagradar profundamente grande parte dos súditos ingleses. Ponto 1. O surgimento do puritanismo. Os protestantes ingleses reivindicavam, junto ao trono, a purificação da Igreja Anglicana e a sua completa reforma teológica, ministerial e litúrgica, tendo como parâmetro a Bíblia Sagrada. Mas, devido à sua coragem e audácia, esses queridos irmãos viram-se abandonados interna e externamente pela comunidade evangélica. O rei Tiago I, 1566 a 1625, chegou a declarar-lhes que o presbiterianismo harmonizava-se tanto com a monarquia como Deus com o diabo. Esses crentes que passaram a ser apelidados de puritanos achavam-se agora em grande aperto. O que lhes restava fazer? Eles sabiam que a situação na Europa continental não lhe seria tranquila, pois aquelas nações, divididas agora entre católicos e protestantes, logo estariam envolvidas numa guerra que se arrastaria por 30 anos, de 1618 a 1648. Ponto 2. O Mayflower,
o navio da liberdade. Divinamente orientados, os puritanos resolvem deixar a Inglaterra, ansiando por liberdade de culto, segurança e venturosas perspectivas aos seus filhos e netos. Já resolutos, os chamados pais peregrinos, em 6 de setembro de 1620, embarcam no navio Mayflower em direção ao Novo Mundo. A viagem ser-lhes-ia dificultosa. Teriam de enfrentar doenças e a própria morte. Mas o Deus de todas as providências jamais os abandonaria. Um desembarque providencial. Depois de 80 dias a zingar pelo Atlântico, enfrentando ondas bravias e o desconhecido, o Mayflower aporta providencialmente na Baía do Cabo Cod, no atual estado de Massachusetts. Devido ao inverno, a embarcação fica ancorada naquele ponto durante 2 meses. Nesse período, os passageiros começam a ser acometidos por doenças e pestes. Das 102 pessoas que embarcaram na Inglaterra, apenas 53 sobrevivem. Já em solo firme, experimentaram uma vez mais os cuidados divinos. Ali, através daqueles poucos e andrajosos peregrinos, nasciam espiritualmente os Estados Unidos da América do Norte. Vendo-os naquele estado deplorável, quem poderia imaginar que aqueles homens, mulheres, meninos e meninas estavam lançando os alicerces da nação mais poderosa de todos os tempos? Ponto 4. O primeiro documento constitucional das Américas. Ainda embarcados, os pais peregrinos redigiram o Pacto de Mayflower em 11 de novembro de 1620. Nesse documento, que serviria para ordenar o relacionamento entre governantes e governados, os primeiros norte-americanos invocaram a proteção e as bênçãos do único e verdadeiro Deus. Eis as palavras iniciais do Pacto de Mayflower, que serviria para governar a colônia de Plymouth, no estado de Massachusetts. Em nome de Deus, amém. Nós, cujos nomes são aqui subscritos, os súditos leais de nosso soberano Senhor, Rei Tiago, pela graça de Deus da Grã-Bretanha, da França e da Irlanda, Rei e defensor da fé, tendo nós realizado esta viagem para a glória de Deus e avanço da fé cristã. Esse documento, querido irmão, é considerado juridicamente a primeira Constituição escrita das Américas. Na bagagem dos pais fundadores encontrava-se, porém, o mais precioso de todos os documentos, a Bíblia Sagrada. Tendo em vista a data de chegada dos pioneiros do Mayflower, infere-se que a Bíblia que usavam era de Genebra, publicada em 1560. Tópico 2. A decadência espiritual da colônia americana. Passadas as provações iniciais, a colônia estabelecida pelos viajores do Mayflower em 1620 desenvolve-se social e economicamente. À semelhança das outras 12 colônias que, a partir do leste, começavam a povoar os territórios dos futuros Estados Unidos da América do Norte, a região de Plymouth progride em todos os sentidos. Seu comércio com metrópole era intenso e começou a gerar-lhe conforto e também futilidades. Ponto 1. A decadência das colônias americanas. A riqueza pôs-se a arrastá-los fatalmente à indiferença espiritual, à iniquidade
e a uma vida frouxa e laça no que tange à moralidade e aos bons costumes. Desapegando-se das coisas de Deus, os descendentes do Mayflower perdiam a unidade como Igreja de Cristo e as perspectivas quanto ao seu futuro como nação independente. Se continuassem naquele conformismo mundano, dificilmente viriam a tornar-se no país mais abençoado e poderoso de todos os tempos. Ponto 2. Um grito por avivamento. Ante um quadro espiritual e moral tão desolador, que já devastava a Igreja de Cristo naquela região do Novo Mundo, começam a ser ouvidos os primeiros clamores por um grande avivamento espiritual. Com a voz de Abacuque, homens e mulheres santos rogavam ao Deus de Israel: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3 e versículo 2. Em resposta a essa fervorosa oração, Deus suscita os primeiros homens a despertar a sua igreja na América do Norte. Ponto 3. Os primeiros avivalistas. Tendo como prelúdio as décadas de 30 e 40 do século XVIII, o grande despertar, qual semente de mostarda, achava-se agora germinar em cada uma das 13 colônias norte-americanas. Entre os precursores do primeiro grande avivamento na América, temos a destacar o americano William Tennant Jr. e o inglês George Whitefield. Eles abriram o caminho para que Jonathan Edwards, 1703 a 1758, incendiasse os futuros Estados Unidos. Tópico 3. Jonathan Edwards, um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Quando eu era adolescente, entre as décadas de 1960 e 1970, cantávamos um hino que expressava muito bem o Pentecoste que nos ia na alma. Preste atenção. Uma palavra revestida de poder. Uma palavra com poder pentecostal. Uma palavra pode converter o mundo. Uma palavra com poder celestial. Para mim, o sermão de Jonathan Edwards, pregado em Enfield, Connecticut, em 8 de julho de 1741, cujo título já se acha eternizado, Pecadores nas mãos de um Deus irado, cabe muito bem na letra desse hino singelo, mas poderoso. Ponto 1. Um reavivalista para todos os tempos. Jonathan Edwards, nascido em 1713 e falecido em 1758, é considerado um dos maiores teólogos e pensadores de todos os tempos. Além das lides acadêmicas, consagrou-se ao pastorado e às missões junto aos índios norte-americanos. Nascido em East Windsor, Connecticut, uma das 13 colônias inglesas que viriam a compor os Estados Unidos, o irmão Edwards era membro da Igreja Congregacional. Sua herança puritana e calvinista evidenciava-se em sua vida prática, ministerial e acadêmica. Ponto 2. Um homem comprometido com Deus. Apesar de ser honrado como um dos maiores pensadores da cristandade ocidental, Jonathan Edwards fazia questão de colocar a Bíblia Sagrada sempre em primeiro lugar. Jamais permitiu que a cultura secular lhe roubasse a glória da inspirada, inerrante, completa e eterna Palavra de Deus. Sua vida de oração era notável. Segundo escreveria, é impossível viver sem oração. Atentemos às suas palavras.
A oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. Ponto 3. Um ardente pregoeiro do Evangelho de Cristo. Embora não fosse um orador de muitos recursos, o irmão Edíordes jamais deixou de proclamar o Evangelho de Cristo. A esse respeito, viria ele a declarar: saio para pregar com 2 objetivos em mente. Primeiro, que todas as pessoas deem a sua vida a Cristo. Segundo, quer ninguém mais lhe entregue a vida ou não, estarei entregando-lhe a minha. Foi esse homem que pronunciou o sermão que marcou o grande despertar da América do Norte e produziu o documento mais importante e decisivo dos Estados Unidos. Tópico 4. Pecadores nas mãos de um Deus irado. A primeira vez que ouvi o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, tive a impressão de que se tratava de uma mensagem autenticamente pentecostal. O texto, belamente interpretado por um locutor hispano, transportou-me àquele auditório no qual os ouvintes não podiam ficar indiferentes aos juízos divinos. Num século tão impenitente como o nosso, carecemos de homens corajosos e intrépidos que preguem com igual desenvoltura, destemor e fé. Ponto 1. O local e a data do sermão. O sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado foi pregado por Jonathan Edwards no dia 8 de julho de 1741, na cidade de Enfield, localizada no estado norte-americano de Connecticut. Ponto 2. A perícope e o tema do sermão. O sermão mais famoso da história da Igreja Cristã nos Estados Unidos tem como perícope Deuteronômio capítulo 32 e versículo 35. Prestemos atenção à palavra de Deus. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Ponto 3. Alguns trechos do sermão. Já que não podemos transcrever todo esse sermão, citaremos alguns trechos da mensagem divina que mudaria para sempre a história das 13 colônias inglesas no continente da América do Norte. Ouçamos, pois, alguns trechos do sermão de Jonathan Edwards. Nesse versículo, os ímpios e incrédulos israelitas, que eram o povo visível de Deus e que viviam debaixo de sua graça, são ameaçados com a vingança do Senhor. Apesar de todas as obras maravilhosas que Deus operara em favor desse povo, que permanecia sem juízo e destituído de entendimento, como está escrito no versículo 28, e mesmo sob todos os cuidados do céu produziram fruto amargo e venenoso, conforme verificamos nos 2 versículos anteriores. A declaração que escolhi para meu texto, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, parece subentender as seguintes questões relativas à punição e destruição que aqueles ímpios israelitas estavam sujeitos a sofrer. Primeiro, que eles estavam sempre expostos à destruição, assim como está sujeito a cair todo aquele que se coloca de pé ou anda por lugares escorregadios. A maneira como serão destruídos vem aí representada pelo deslize de seus pés. A mesma citação encontramos no Salmo 73, versículos 18 e 19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Segundo, faço por também que estavam sempre sujeitos a uma súbita e inesperada destruição,
à semelhança daquele que anda por lugares escorregadios e a qualquer instante pode cair. O ímpio não consegue prever se num momento ficará de pé ou se em seguida cairá. Quando cai, cai subitamente, sem aviso, como está escrito também no Salmo 73, versículos 18 e 19. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Terceiro, outra coisa implícita no texto é que os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outrem, pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios não precisa mais do que o seu próprio peso para cair por terra. Quarto, e também a razão pela qual ainda não caíram e não caem, é por não haver chegado ainda o tempo determinado pelo Senhor. Pois está escrito que quando esse tempo determinado ou escolhido chegar, seu pé irá resvalar. E então serão entregues à queda, para a qual já estão predispostos por causa do próprio peso. Deus não os susterá mais em lugares escorregadios, mas vai deixá-los sucumbir. Então, nesse exato momento, cairão em destruição, à semelhança daqueles que transitam em lugares escorregadios, à beira de precipícios, e não conseguem manter-se de pé sozinhos, caindo imediatamente e se perdendo ao serem abandonados. Eu insistir agora num exame maior das seguintes palavras: não há nada, a não ser a boa vontade de Deus, que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. Continua o irmão Edilbertes. Não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento. A mão dos homens não é suficientemente forte quando Deus se levanta. O mais forte deles não tem poder para resistir-lhe, e ninguém consegue se livrar de suas mãos. Ele não só pode lançar os ímpios no inferno, como pode fazê-lo com a maior facilidade. Muitas vezes uma autoridade terrena encontra grande dificuldade em dominar um rebelde, o qual acha meios de se fortalecer e tornar-se mais poderoso pelo número de seguidores que alicia. Mas com Deus não é assim. Não há força que resista ao seu poder. Mesmo que as mãos se unam e que enormes multidões de inimigos do Senhor juntem suas forças e se associem, serão todos facilmente despedaçados. São como montes de palha seca e leve diante de um furacão, ou como grande quantidade de restolho perto de chamas devoradoras. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma largata que se arrasta pelo chão. Achamos fácil também cortar ou chamuscar um fio de linha fino que segura alguma coisa. Então, é simples para Deus, quando lhe apraz, lançar seus inimigos no inferno profundo. Quem somos nós que imaginamos poder resistir àquele ante cuja repreensão a terra treme e perante quem as pedras tombam? Quem somos nós? Eles merecem ser lançados no inferno. Assim, a justiça divina não se interpõe no caminho dos ímpios, nem faz objeção pelo fato de Deus usar seu poder para destruí-los a qualquer momento. Muito pelo contrário, a justiça fala assim da árvore que produz frutos maus. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Lucas 13 e versículo 7.
A espada da justiça divina está o tempo todo erguida sobre suas cabeças, e somente a mão de absoluta misericórdia de Deus e a mera vontade de Deus podem detê-la. Dessa forma, o pastor Jonathan Edwards encerra o sermão perorando a todos os presentes ao arrependimento. Queira Deus todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, pendentes sobre o abismo do inferno, quer sejam senhoras e senhores idosos, ou pessoas de meia idade, quer jovens ou crianças, que possam dar ouvidos agora aos chamados da palavra e da providência de Deus. Este ano aceitável do Senhor, que é um dia de grandes misericórdias para alguns, sem dúvida será um dia de extremo castigo para outros. Quando negligenciam suas almas, os corações dos homens se endurecem e a sua culpa aumenta rapidamente. Podem estar certos, porém, que agora será como foi nos dias de João Batista. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto deve ser cortada e lançada no fogo. Portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. A ira do Deus Todo-Poderoso paira agora sobre todos os pecadores. Que cada um fuja de Sodoma. Livra-te, salva tua alma, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Ponto 4. As reações ao sermão. Durante a leitura do sermão, as pessoas gritavam buscando a misericórdia divina. Convencidas de seus pecados, sabiam que caso não se arrependessem, seriam lançadas no inferno e depois no lago de fogo. Os crentes, por seu turno, manifestavam alegria, regozijo e vívido contentamento. É bem provável que esse mover do Espírito tenha sido o primeiro avivamento pentecostal dos tempos modernos. Não são poucos os críticos, infelizmente, que estão a condenar as manifestações havidas durante esse período. O que sabemos, porém, é que o grande despertar trouxe abundantes e permanentes frutos não apenas à Igreja de Cristo, como também aos futuros Estados Unidos da América do Norte. Ponto 5. Os resultados do grande sermão. Sem dúvida alguma, o sermão de Jonathan Edwards foi o ponto culminante do grande despertar que se estendeu de 1720 a 1740. Eis alguns de seus principais resultados. Avivou as igrejas, tornando-as mais bíblicas, mais santas e mais evangelísticas e missionárias. Levou os crentes a terem uma vida mais condizente com a postura e o testemunho que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. Convenceu os impenitentes através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Uniu as 13 colônias como se fora um só povo, dando-lhes o sentimento de independência, a americanidade. Aprove a Deus, porém, recolher Jonathan Edwards em 1753. Ele não veria o nascimento do país que, sem o saber, ajudara a fundar. Grandes universidades foram estabelecidas em decorrência do grande avivamento, como as de Princeton e Yale. A nação norte-americana estava para se tornar a mais bem educada do mundo, pois voltar a ter como livro de texto a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Finalmente, como resultado direto do grande avivamento,
os norte-americanos vieram a conquistar a sua independência, proclamando-a no segundo Congresso Continental de Filadélfia, no dia 4 de julho de 1776. Tópico 5. O que podemos fazer pelo Brasil? Tendo em vista o exemplo do irmão Jonathan Edwards, o que podemos fazer pelo Brasil frente às crises que o vêm debilitando desde o seu achamento até os dias de hoje? De acordo com a Bíblia Sagrada, temos de agir da seguinte forma. Ponto 1. Proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, porquanto o Senhor enviou-nos não apenas para converter os pecadores, mas também para convencê-los quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. E nesta tarefa contamos com o auxílio do Espírito Santo. Ponto 2. Deixemos de lado não apenas o politicamente correto, mas igualmente a política partidária e preguemos fielmente todas as reivindicações e demandas da Bíblia Sagrada. Ponto 3. Mostremos a todos, a pequenos e grandes, que o juízo final já está em andamento. E em breve, Deus lançará muitos no inferno. Não brinquemos, Deus é tremendo. Ponto 4. Conscientizemos, inclusive as crianças, que os pecadores não arrependidos não poderão recorrer da sentença do juiz de toda a terra. Ponto 5. Alertemos os mandatários a que pratiquem a reta justiça, porque o Supremo Juiz tudo vê, tudo sonda e tudo sabe. Ponto 6. Exortemos os santos a que sejam mais santos, que não provoquem escândalos e que se livrem das aparências de todos os males. Ponto 7. Não coloquemos a nossa esperança neste ou naquele mandatário, pois a esperança dos que provisoriamente mandam está em nós, povo de Deus. Nossas orações operam o impossível. Ponto 8. Sejamos piedosos e santos no espírito, na alma e no corpo. Deixemos a hipocrisia. Caso contrário, também seremos réus do fogo eterno. Ponto 9. Não nos iludamos nem com a glória, nem com as riquezas deste mundo, pois o Pai Celeste preparou-nos a Jerusalém Celestial. E ponto 10. Tomemos cuidado para que não caiamos também, como pecadores impenitentes, nas mãos de um Deus tremendamente irado. Conclusão. Ainda que os tradicionalistas hoje não o queiram reconhecer, o irmão Jonathan Edwards era um autêntico pentecostal, como foram Lutero e John Wesley. Por esse motivo, nós que aceitamos o Evangelho completo de nosso Senhor, preguemos com inteireza de coração o que nos ordena a palavra de Deus. Sacudamos o Brasil com o Evangelho de Cristo. É hora de avivamento pentecostal. O nosso país precisa desesperadamente de um grande despertar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e Criador do ser humano, entrego-te agora o Brasil, o meu país, a minha nação, o berço do meu nascimento. Tu sabes, Senhor, que precisamos de um grande despertar. Desperta as tuas igrejas, os teus pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Desperta as tuas ovelhas, acorda as tuas ovelhinhas, porque precisamos desesperadamente de um grande avivamento espiritual. Precisamos de poder para anunciar, ó Cristo,
que tu salvas, batizas com o Espírito Santo, curas as enfermidades, operas sinais e maravilhas, e em breve virás buscar-nos. Entregamos-te, ó Senhor, o presidente desta república, os governadores e os prefeitos. Faze com que o Brasil seja penitente, piedoso, santo. Faze com que a nossa nação seja de fato a pátria do Evangelho, e que sejamos uma luz para todo o mundo, para as Américas, para a África, para a Ásia, para a Europa e para a Oceania, até que venhas buscar o teu povo. Aviva, ó Senhor, a tua obra. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.